Olá para você que acompanha as informações do On Jornal, Ítalo Ramos de novo em mais uma entrevista importantíssima aqui de Natal, direto de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Agora quem está ao meu lado é o professor doutor Sérgio Pérez. Muito obrigado por aceitar essa entrevista com a gente. Ele, gente, que acabou de palestrar e falou sobre um assunto importantíssimo aqui no 19º Fórum Geder Nordeste, sobre a reciclagem de lixo. Ele que está com um projeto na Universidade de Pernambuco, né, que transforma o lixo em energia. E quem vai contar todos os detalhes é ele mesmo. Professor, muito obrigado por conversar com a gente. Explica pra gente como é seu projeto, que é inovador e que, se der certo, é claro, já está dando, né, pode ser exportado, pode sair da universidade e ir para as empresas, para as entidades públicas, prefeituras e governos. Explica pra gente os detalhes. Bom, é o seguinte, uma das coisas que eu tenho em mente é essa parte de aproveitamento energético de resíduos, porque, no meu conceito, os resíduos sólidos urbanos, eles não devem ser enterrados, eles têm que chegar e ser reciclados, mas a reciclagem não é voltar a esse produto. Tem vários tipos de reciclagens e essa parte que a gente está falando é a parte de reciclagem energética. Aquilo que pode ser reciclado para voltar a um produto similar, certo? Então isso aí tem a função que hoje a gente usa os catadores, tá, para fazer esse tipo de reciclagem nas cooperativas, que é extremamente importante, mas tem aqueles artigos que não são comercializáveis, tá? Eles são recicláveis, mas não tem para quem vender. E eles são enterrados como rejeito. E a partir disso, o senhor, como é o processo do seu projeto para transformar em energia? Pronto. Então veja o seguinte, então você tem duas coisas, você tem um resíduo seco e você tem um resíduo úmido. Esse resíduo úmido, que é a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, ele é o que produz o biogás no aterro, mas a produção de biogás é menor do que se fossem biodigestores e é limitado. Enquanto no biodigestores você está produzindo um combustível gasoso chamado biogás, que para utilização você tem um teor de metano aproximadamente 60%, tá? O resto é CO2, que você pode também tirar. Aí, quando você consegue tirar isso aí, você vai purificar. Aí você produz o chamado biometano, que tem que ter no mínimo 90% de metano, e a partir daí você pode chegar a utilizar como combustível de carro, o bioGNV, você pode injetar no gasoduto para distribuição normal, junto com gás natural, e você ainda pode chegar e utilizar esse gás para geração de energia elétrica. Você pode geração de calor em caldeira, gerar vapor, ou você pode utilizar como matéria-prima para a produção do que é chamado de combustíveis líquidos sustentáveis, que é a próxima geração disso aí. Então, hoje, como as emissões de gás de efeito estufa são muito altas e são devidas aos combustíveis fósseis, está se procurando as alternativas de substituição. Então, nessas alternativas de substituição, a biomassa entra com um grande fator. Então, a partir do biometano, você pode fazer o que é chamado uma reforma a vapor do biometano e produzir o hidrogênio. Dessa produção de hidrogênio, você pode usar para a matéria-prima, certo? Ou exportar o hidrogênio, é um hidrogênio sustentável, tá? Que hoje fala muito de hidrogênio verde, de energia solar ou de energia eólica, mas tem a parte do hidrogênio musgo, que é esse aí. Então, na minha opinião, vai ter hidrogênio sustentável e o hidrogênio fóssil. Então, nesse caso, você pode usar o hidrogênio como matéria-prima e capturar até o CO2 do ar, e a partir daí você vai chegar e vai produzir bioquerosene de aviação. Você pode produzir diesel verde, você pode produzir gasolina, você pode produzir o metanol. Então, são vários combustíveis que você pode produzir, ao mesmo tempo que esse hidrogênio que você produziu, você pode utilizar para a fabricação de amônia, você pode usar para a fabricação de biofertilizantes e não depender da importação, tá, desse fertilizante que no Brasil precisa. Você pode chegar ainda a usar na indústria siderúrgica para a produção de aço verde, tá? E o resíduo
desse biodigestor é um biofertilizante, que é chamado um digestato, que você pode jogar nas plantações. Então, mais uma vez, então ele é todo aproveitado. Então, uma coisa que você enterra, você pode deixar de enterrar e utilizar para a produção desses combustíveis. Então, essa é a função e a divulgação, mas não é só ele não. Resto de alimentos, tá? Excremento de animais, lodo de esgoto, tem muita coisa que você pode chegar e aproveitar para isso aí. Esse aí é chamado de efluentes líquidos e a fração úmida desses resíduos. Agora, professor, o senhor apresentou aqui uma gama de informações de que pode ser reaproveitáveis, né? De lixo passar para energia, para reaproveitamento. Como é que o governo, as políticas públicas estão agindo para que isso de fato aconteça, né? Porque a gente sabe que combustíveis fósseis ainda é muito forte, o petróleo ainda é muito forte. Como é que o senhor enxerga as políticas públicas, não só aqui do Rio Grande do Norte, mas de todo o Brasil em relação a esse tipo de tecnologia? Olha, não tem políticas públicas ainda que fosse a você não colocar a fração orgânica dos resíduos nos aterros, certo? Isso aí já tem diretiva europeia que impede que essa fração úmida dos resíduos sólidos sejam enterrados, e nos Estados Unidos tem alguns estados que já proíbem isso aí. Ou você vai usar na compostagem ou você vai usar em biodigestores. O biodigestor tem uma vantagem bem grande em relação à compostagem, porque a compostagem você está gerando CO2 biogênico, que é considerado um gás que não é de efeito estufa, mas vai gerar um fertilizante. No biodigestor, você está produzindo um gás combustível, que pode ser matéria-prima para a fabricação de combustíveis mais avançados, e o resíduo dele, do biodigestor, é um biofertilizante. Então, você está fazendo o melhor aproveitamento dessa matéria-prima que, se não tivesse uso, vai ser enterrada. E isso aí não é bom. Então, na hora que você tem um biodigestor e você começa a utilizar, você vai ter geração em todas as cidades, certo? Porque todas as cidades geram resíduo, todas as indústrias geram resíduos que podem ser aproveitados. Então, isso aí vai ser uma coisa muito importante para o fator descarbonização e para o Brasil atingir as metas de descarbonização que foram acordadas na COP21 e referendada agora na COP26 também, de chegar a reduzir as emissões em 37% até 2025, quer dizer, daqui a 2 anos, que eu acho muito difícil, tá? 43% em 2030 e chegar à neutralidade das emissões de CO2 fóssil em 2050. Então, o uso desses resíduos vai ajudar muito. Em Pernambuco, o segundo maior emissor de gás de efeito estufa são exatamente os resíduos e efluentes líquidos. Então, aqui no Rio Grande do Norte, não deve ser diferente. Mas tem um ditado em inglês que é dito o seguinte: Your trash, my treasure. Quer dizer, o seu lixo é meu tesouro. Então, se eu sei aproveitar aquilo que você está descartando, ele deixa de ser lixo. Ele começa a ser uma matéria-prima, um insumo para a produção de algo que seja bom. Perfeito, professor Dr. Sérgio Pérez, muito obrigado, muito obrigado. E é isso. Your trash is my treasure, né? O seu lixo é o meu tesouro. Então é isso. Muita informação você acompanha aqui no 19º Fórum GD, aqui em Natal, capital de Rio Grande do Norte, né? No 19º Fórum GD.